Parte A do 357º dia de Vamos Ler a Bíblia Juntos em um Ano. Sejam todos bem-vindos. Zacarias 4:1, 5:11. A quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graças a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda. E falando-lhe outra vez, disse que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro. E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que diante do Senhor de toda a terra. A 6ª visão, o rolo voante. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado conforme a maldição de um lado, e qualquer que for jurar falsamente será desarraigado conforme a maldição do outro lado. Eu o trarei diante do Senhor dos exércitos e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. A 7ª visão, a mulher e o Efa. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isso que sai. E eu disse: que é isso? E ele disse: isso é um Efa que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e a mulher estava sentada no meio do Efa. E ele disse: essa é a impiedade? E ela lançou dentro da Efa e pôs sobre a boca dele o peso do chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinha asas como as asas de cegonha, e levantaram a Efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam o Efa? E ele me disse: para edificarem uma casa na terra de Sanar, e estando ela acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Apocalipse 14:1-20. O cordeiro e o seu remido no monte Sião. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpista que tocava com a sua harpa. E cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 3 anjos proclamavam os juízos de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira